Olá, professor Walter. Pessoal, eu tenho aqui o plano cartesiano e tenho dois pontos, o ponto A e o ponto C, ok? Observe aqui, o ponto A, coordenadas dele 2 e 4, olha, e o ponto C, 6 e 6. Vou aumentar aqui para ficar mais nítido para vocês. Olha só, bem tranquilo. Pessoal, vou aumentar ainda mais. Observa. Para eu definir a equação da reta, o que é necessário? Onde a reta intercepta o eixo das ordenadas, que é, como nós sabemos, a reta x igual a zero, ok? A reta x igual a zero, as ordenadas. Então eu preciso desse ponto, a reta que passa entre esses dois pontos aqui, A e C, tem que interceptar. Aqui graficamente eu já percebo que o B é 3, olha, mas eu tenho que fazer esses cálculos. Agora, além disso, eu preciso do ângulo formado, ok? Por quê? Na forma geral é o coeficiente A, mas quem é o A? É a tangente. Poxa, professor, então eu tenho aqui um polígono, olha, observa, eu tenho um polígono. Professor, e eu ainda tenho um ponto C aqui, ó. Um ponto B. Professor, se eu quiser esse ângulo, simplesmente é eu pegar esse cateto aqui, a tangente, cateto oposto, pelo cateto adjacente, ok? Agora, eu tenho apenas dois pontos. Ora, esse ponto aqui tem a mesmo y deste ponto aqui, ó. Ponto A. É só apenas eu pegar o y desse ponto e subtrair do y desse ponto, ok? E como eu faço para encontrar o cateto adjacente? Simplesmente eu vou subtrair o x de B menos o x de A, ok? Dessa forma eu tenho definido o cateto oposto e o cateto adjacente. Vamos para cá, ó. Eu tenho o ponto A de coordenada 2 e 4, olha só, 2 e 4, e tem o ponto C. Quais são as coordenadas dele aqui? 6 e 6. Professor, dá para mostrar isso no GeoGebra? 2 e 4, 6 e 6, ok? Complementando aqui, 6 e 4. Ok, pessoal, essa cateto oposto é 6 menos 4. O cateto adjacente é quanto? 6 menos 2. Professor, o cálculo está representado aqui, ó. 6 menos 2 dá 4. 6 menos 4, 2. Então, eu tenho cateto oposto 4, cateto oposto 2, cateto adjacente 4. Então, eu tenho a tangente, tenho uma tangente. Ok, pessoal, o A, que é o coeficiente angular, é a tangente de alfa, que nós vimos que é 2 sobre 4. 2 sobre 4. Eu posso dividir tudo por 2, dá 1 sobre 2.
Ótimo. Até aí entendido, sim. Eu já tenho A. Agora, eu vou pegar um ponto qualquer, e por semelhança, eu vou encontrar a equação da reta. Vou melhorar aqui agora, como vocês já estão percebendo melhor. Eu vou colocar um ponto qualquer aqui. Um triângulo por semelhança. Vou apagar o verde. Eu tenho esse triângulo aqui, amarelo. Eu vou, no caso aqui, eu vou colocar um ponto qualquer. Um ponto aqui, XY. É como se eu tivesse um ponto aqui, XY qualquer, porque eu estou pegando a equação da reta. É x e y. Se ele satisfaz aqui, a essa condição, ele pertence à reta. Se o x e o y pertence à reta, ele satisfaz a essa equação da reta aqui. Professor, se eu fizer isso aí, eu tenho que essa distância até esse ponto é y, mas eu sei essa distância até esse ponto aqui, que é a mesma aqui. Quanto é essa distância? 4. Então, esse cateto oposto para o triângulo maior é y menos 4. Professor, eu tenho, para esse ponto aqui, eu tenho x aqui, abscissa x. Olha ele aqui, x. X é o comprimento desse ponto até esse. Mas eu sei esse até esse, que é 2. Então, o cateto adjacente é quanto? X menos 2. Professor, se eu tiver dois triângulos, esses triângulos nós sabemos que são semelhantes. Eu posso aplicar proporcionalidade. Olha, se são semelhantes, eu posso... Professor, por que eles são semelhantes? Porque eles têm o mesmo ângulo, 90. Alfa, concordam comigo que são o mesmo ângulo alfa aqui. Olha só, pessoal, claro, olha lá. Ok? E tem o mesmo ângulo aqui que é comum. Esse aqui é igual a esse. Por quê? Teorema de Tales. Essas duas retas aqui são paralelas e eu tenho duas transversais. Ok, pessoal? Então, realmente, esse ângulo é igual a esse. São semelhantes, se são semelhantes, proporção. Esse é o cateto oposto de alfa. Esse aqui. Esse é o cateto oposto de alfa. Aqui. Vou pegar outro ângulo. Esse é o cateto oposto de beta. Esse é o cateto oposto de beta. Professor, eu posso fazer o seguinte aqui, y menos 4 multiplicar por 4. E 2 se eu multiplicar por x menos 2. Eu tenho um produto. Professor, o 4 aqui está multiplicando. Ele pode passar para cá dividindo? Posso. Então, olha, vai ficar 2, x menos 2 dividido por 4. Professor, y menos 4 é 2 sobre 4. 2 sobre 4 é o mesmo que 1 sobre 2. Olha só, 1 sobre 2. Uma vezes x é x. Menos 1. Pronto. Agora, eu quero encontrar o valor de y. O valor de y vai ser x sobre 2 menos 1 mais, olha só, pessoal, mais 4. Tem um erro aqui, Aqui é menos 1. Deixa eu apagar. Botar a mesma cor para facilitar um pouco. Aqui é menos 1, certo?
Quando eu fizer isso, esse tem y menos 3 aqui, ó. Y menos 4, ele vai passar para aqui, ó. Desculpa, x mais 4 menos 1, 3. Ok, pessoal, desculpa. 3 aqui, ó. Pronto, então a equação da reta, ela ficou o quê? Y igual 1 sobre 2x mais 3. Professor, esse 3 aqui é o coeficiente linear. É onde a reta cruza o eixo das ordenadas, que é o x, a reta x igual a zero. Professor, a gente já pode ver isso aqui no gráfico? Pode. Olha só. Eu agora tenho uma reta. Observa, pessoal. Eu tenho a reta. E onde ela cruza essa reta, ela cruza a reta x igual a zero, que é as ordenadas. Esse ponto aqui, ó. Vou aumentar. Desculpa. Pronto, pessoal, desculpa. Então, onde ela intercepta aqui? No ponto B. O ponto B eu já tenho indicado aqui, ó, que é essa distância. Olha o cálculo dele, olha a representação dele aqui. Professor, eu observei que essa reta aqui, ó, pelo GeoGebra deu menos x mais 2y igual a 6. Ela é diferente dessa, professor? Vamos ver. Eu vou colocar aqui essa mesma reta. Olha só, pessoal. Y igual 1/2 de x mais 3. Professor, aqui no GeoGebra não aparece denominador. Então, vamos eliminar o denominador. Vamos multiplicar tudo isso aqui por 2. Aqui vai ficar 2y. Aqui multiplicando vai ficar x. E aqui vai ficar quanto? 6. Até aí, beleza? Agora eu observei, professor, que o x aqui, ó, não aparece no segundo membro. Então eu vou tirar do segundo membro e colocar aqui, ó. Se aqui é positivo, aqui ele vai ser negativo. Menos 2, menos x, menos x, mais 2y, igual a quanto? 6. Professor, realmente é idêntica a essa reta. Professor, só mais uma dúvida. Quando o senhor fez os cálculos, o senhor pegou esse ponto aqui. Que ponto é esse, pessoal? Olha ele aqui. DE. Para esse ponto aqui, ó, que era o ponto XY, se o x for igual a 14, o y é quanto? Vamos ver, a x igual a 14. Vamos pegar essa equação aqui, ó. É a mesma dessa, x igual a 14. 14 é o x, dividido por 2 dá 7, mais 3, 10. Então o y tem que ser igual a 10, y igual a 10, que é a coordenada aqui, ó. A ordenada desse ponto é. Observaram, pessoal? Muito tranquilo, muito fácil, ok?